Instituto de Cirurgia em Vídeo, fomos os pioneiros na cirurgia robótica aqui em Brasília. Em 5 anos, nós fizemos mais de 600 cirurgias robóticas e esse aqui é o robô propriamente dito. Esse é o XI, da Da-Vinci-Xi da 4ª geração. Esse robô ele tem muitas características especiais, né? Para a gente ter uma cirurgia mais precisa, uma cirurgia não só mais confortável para o cirurgião, mas assim que oferece esse benefício da precisão e de um menor trauma cirúrgico para a paciente. Então aqui, por exemplo, nós temos os braços cirúrgicos, neles vão as pinças e as pinças vão dentro do trocáter. O trocáter ele é encaixado aqui no braço do robô. E o que é muito interessante é que a gente tem aqui um recurso que chama centro remoto nessa faixa escura, que qualquer que seja o movimento que a gente faz com o braço, em qualquer direção, ele fica parado aqui no espaço, olha. Ele não se move, né? Aqui, poucos milímetros aqui de movimentação de um lado para o outro, 1 milímetro se for ver. Então isso aqui diminui a movimentação, vamos dizer, não machuca a parede abdominal, né, durante a cirurgia. Isso é apenas mais um dos recursos que o robô Da-Vinci oferece para a gente. Esse aqui é o Vision Cart, é o carrinho que fica mais próximo da paciente e próximo aos auxiliares do cirurgião, onde detém aqui o software que a gente chama do cérebro do robô, onde ele processa todos os dados e conecta e manda todas as informações para o console do cirurgião como do robô. Aqui nós temos um monitor que também a gente pode fazer algumas configurações durante a cirurgia, o auxiliar consegue, assim como a equipe de sala também, como por exemplo nós podemos desenhar na tela para mostrar para o cirurgião alguma coisa, alguma informação. É uma coisa muito interessante também aqui desse central de controle, é o gerador de energia. Ele permite que a gente faça uma configuração individualizada para cada tipo de cirurgia, por exemplo, ginecológica. Eu quero fazer uma configuração para cirurgia de endometriose, para cirurgia para mioma ou para cirurgia de esterectomia. A gente consegue ter menos fumaça, dependendo da configuração, o que irrita o peritônio dentro da paciente, né? A barriguinha dela causa dor no pós-operatório, essa fumaça também. A gente diminui a fumaça, a energia é mais direcional, ela não dispersa tanto e a gente consegue ter menos trauma em terminações neurais e consegue selar menor os vasos. Dependendo da cirurgia que a gente faz, tem mais vaso sanguíneo ou menos, ou é mais peritônio que a gente tem que retirar. Então, esse gerador aqui faz uma diferença grande em relação à cirurgia videolaparoscópica tradicional. Além disso, aqui é conectado a câmera do robô e é uma câmera de altíssima definição. Uma câmera que dá para a gente uma visão 3D, né? Então, Isso. ela tem dentro dela 2 câmeras, na verdade, que dão para a gente essa noção de profundidade, como se fossem os nossos olhos. O que a gente não tem, por exemplo, na videolaparoscopia. Na videolaparoscopia nós só temos a opção da visão 2D e em alguns casos, alguns sets de 3D. Mas todo robô, a visão é 3D. Também é interessante falar que essa câmera robótica no Da-Vinci-Xi, e também no Da-Vinci-X, né? Ela permite a gente visualizar, quando a gente quer, só o espectro infravermelho da luz. Com isso, a gente injeta um corante especial, que é o verde de indocianina, e consegue fazer cirurgias para a detecção do linfonodo sentinela, por exemplo, no câncer de endométrio, avaliar a vascularização de uma anastomose intestinal com muito mais precisão do que seria com a visão normal, né? Isso. Essa é uma boneca de simulação utilizada para o cirurgião treinar as cirurgias num ambiente que não seja o próprio ser humano ainda, né? Não seja a própria paciente. Então aqui a gente tem uma simulação da barriguinha insuflada, aqui seria a cabecinha da paciente, e aqui como se fosse a cicatriz umbilical, onde entra um trocáter, que é muito parecido com a cirurgia videolaparoscópica. Quando você insufla o abdômen, você entra depois com o trocáter para poder entrar com a câmera e visualizar lá dentro. A gente vai visualizar lá o campo cirúrgico, onde vai ter um útero, um mioma, endometriose para operar, né? E aí, através dessa câmera, você vê os locais onde vai inserir os outros trocáteres, que é onde vai entrar as pinças, né? As pinças robóticas, que elas têm aqui todo esse grau de movimentação, né? Elas vão entrar no trocáter para a gente poder fazer a cirurgia lá dentro. Essas pinças, elas parecem ser muito grandes, mas é porque nós precisamos de uma área de trabalho maior para toda a cavidade abdominal.
Só que a área de trabalho dela, de segurar as pinças, é uma pinça muito pequenininha, muito delicada. E ela Delicada, consegue né? rodar em todo o eixo que nós precisamos. Ela tem 7 graus de movimento, né? Então ela move para um lado e para o outro, ela faz assim também. E gira Isso, e em gira, torno de si própria. gira aqui 360 graus ou mais. E aí, com isso aqui, a gente tem como simular situações reais para que quando o cirurgião chegue na hora de operar uma paciente, ele já tenha simulado aquelas habilidades, tenha treinado quais são os limites que o robô tem para poder oferecer uma cirurgia mais segura. Após instalado esse primeiro braço, que é o braço da câmera, nós conectamos a câmera no sistema robótico. Aponte o endoscópio para a anatomia alvo. Prima ininterruptamente o botão de alvo. Nesse momento, nós vamos escolher a região que nós iremos trabalhar, o campo cirúrgico. Escolha de alvo concluída. Isso é uma das grandes vantagens do robô, porque quando a gente escolhe o alvo, no caso desse robô do XY, ele articula os braços para nos dar maior campo cirúrgico. É uma das formas também que ele ajuda o cirurgião a atuar no campo cirúrgico, no alvo. E a partir desse momento, nós locamos o restante dos outros braços. Bom, então nesse momento a câmera já está aqui instalada no braço robótico, o robô já está aqui sobre a paciente é anestesiada e nós vamos botar as pinças dentro dos trocáteres. Aí a pinça vai entrar aqui. Bom, aqui no console do cirurgião tem um recurso muito interessante para a segurança da paciente, que é um sensor que fica aqui, que ele percebe quando a sua cabeça está aqui e você está olhando o campo cirúrgico. Se a sua cabeça está aqui, você consegue mexer as pinças, mas se ela não está, as pinças travam para dar segurança para o paciente. Então, nem que o cirurgião queira, ele não consegue, nem distraidamente, mexer as pinças quando não está olhando e vendo o que está sendo feito ali com as pinças, né? Então, aqui durante uma cirurgia, você está vendo as pinças, então a paciente está em segurança, né? Porque você está vendo o que você está fazendo. Mas se a pinça sai do campo cirúrgico, você movimenta a câmera, aí tem essas barras amarelas e pretas que mostram para você onde que as pinças estão aqui no campo cirúrgico e você consegue aproximar elas. Ou você pode também ir atrás da pinça para ter certeza onde ela está, trazer de volta. Então, mais um recurso para trazer segurança para a paciente. O cirurgião, para ele se tornar um cirurgião robótico, ele precisa passar por um treinamento que é fornecido tanto pelos hospitais como também pela Intuitive, que é a dona do robô. E esse treinamento ele é feito com horas de simulação primeiro em uma plataforma de simulação separada da área cirúrgica, para depois esse cirurgião acompanhar os cirurgiões mais experientes em cirurgias e a partir daí, ele sendo liberado dessa fase pré-clínica, ele passar para a fase clínica, que é a fase onde ele vai atuar como cirurgião, mas acompanhado por um tutor ainda. Depois que ele passa dessa fase, aí sim esse cirurgião está apto a operar a máquina, conduzir o robô sozinho.